Boa noite, meninas. Hoje estamos Bom, em pouquinhas pessoas aqui, mas eu sei que tem muitas aí, ó, com o coraçãozinho apertado porque não está participando hoje. É dia de semana, o horário é meio complicado, o fuso é complicado, a gente entende, mas a gente vai deixar gravado para a gente poder estar repassando para todo mundo assistir. Esse encontro, na verdade, é um encontro de boas-vindas da nova turma, tá? A gente queria até ver se estava tendo alguma dúvida, alguma pergunta que não foi feita no grupo e que ia fazer pessoalmente, tudo, porque a maioria já está seguindo com a gente por um tempo, né? Já estamos no terceiro desafio e tem as pessoas novas também. E sempre pode surgir alguma dúvida nessa nossa jornada. Quantas vezes eu e a Elaine, a gente vai atrás dos nossos mentores também, com alguma dúvida que a gente não consegue raciocinar como é. E isso é muito normal. Então, assim, hoje a gente veio trazer que, mais uma vez, estamos no nosso desafio, reforçar que o que importa é a família estar junto. Eu considero todas vocês uma família, tá? Para quando uma fraquejar, a outra tá lá para dar uma força, a gente trocar ideias, trocar sugestões de pratos. A lista verde sempre será a lista verde, a lista dos proibidos sempre será dos proibidos. Nós estamos segurando as 7 chaves de uma lista amarela para vocês, tá? Mas ainda precisa chegar mais próximo do objetivo para a gente começar a introduzir novos alimentos. Porque é aquilo que a gente falou no primeiro dia, quando a gente abriu o grupo, que a gente deu boas-vindas por escrito lá no WhatsApp, que é, cada dia é um aprendizado. Cada alimento que está ali dentro, cada pessoa sabe como ele age no corpo. Então, enquanto a gente tem o objetivo de emagrecer, a gente ainda tem que abrir algumas exceções. Porém, todo alimento que vem da natureza, que a gente não desembale, que a gente brinca muito, né? Que a gente tem que descascar mais, desembalar menos. Então, quanto mais a gente descascar menos, eles sempre serão bem-vindos. Tudo depende de 3 patamares que a gente sempre brinca: da frequência, da quantidade e do objetivo. Tanto que essa semana teve até a pergunta em relação ao prato da Neida, minha mãezinha, do aipim. O aipim, ele é da natureza, assim como a batata baroa, a batata inglesa, a batata mandioquinha, beterraba, tudo, tudo que vem da natureza. Só que tem momento para esses alimentos entrarem na nossa dieta novamente, assim como as frutas mais doces. Fruta vem da natureza. Só que se a gente pensar nos nossos ancestrais, eles eram sazonais. O que é ser sazonal? Ele ia de acordo com o tempo da colheita. Hoje, você vai no mercado, você encontra todas as frutas, todos os legumes, todas as verduras o ano inteiro. Gente, você quer mais a maldição da Daniela? É encontrar panetone o ano inteiro no mercado? Gente, eu passava mal só no final do ano. amo. Eu sou Aqui eu meio. não como porque é caríssimo. Se fosse aí, eu comeria. Minha querida, eu tenho uma Balduco a 3 quilômetros aqui da minha casa, a loja da Balduco, que eles vendem aqueles panetones que afundaram um pouquinho ou ficaram mais escurinho. Por um panetone de meio quilo, acho que tá R$ 5 aqui, da Balduco. Eu nem Que passo na. tentação! Olha, hã? Que tentação! Pois é, eu só sofria no final do ano. A mesma coisa acontece com todos os nossos alimentos, tá? Antigamente, as nossas frutas nem eram tão doces como elas são hoje, tá? Elas foram geneticamente modificadas para ser mais atrativa para o nosso paladar, que foi acostumado com o paladar mais doce. Antigamente não tinha isso. Então, assim, vamos pegar uma fruta azeda, um maracujá, para ele já era doce. É que nem quando a gente desacostuma de colocar açúcar no café.
Quando você vai tomar café, você não sente um doce no café? Se é um café de qualidade, que ele não seja torrado, aqueles extra forte, que torraram tudo que tem de graveto, folha, tudo junto, até bichinho vai para torra junto. Se você pega um café de qualidade, eu, pelo menos, sinto uma doçura. Só que se eu colocar açúcar, eu já não consigo mais. Na época dos nossos ancestrais, era isso, ele não tinha o açúcar. Na época, quando. Eu não sei se vocês já estudaram o surgimento do açúcar na cultura do ser humano, né? O açúcar era só para pessoas muito ricas e era sinônimo de poder você ter açúcar na sua mesa. E tudo começou quando veio a parte do cultivo, da plantação, né? No, onde deixou de ser nômade as pessoas, porque as pessoas iam, elas moravam de acordo com o local que oferecia comida. Por isso que eu falo, é sazonal, tá? É que nem ovo. Ovo na época, pera só um pouquinho, Neida. Hoje em dia mesmo, eu pego as galinhas. Chega duas épocas do ano, elas diminuem os ovos. Aí a gente corre atrás de outros produtores para comprar ovos. Só que a gente nunca fica sem ovos no mercado, concorda? Porque as galinhas foram mudadas geneticamente, tanto que tem galinha que chama até Embrapa, que é uma raça da galinha que ela não entra no choco para ela não parar de botar. Olha onde nós chegamos, gente. E essas, até os ovos, tá? Que eles são mudados geneticamente, as galinhas são mantidas em cativeiro, presas sob estresse, eles aumentam a porcentagem de ômega 6 e diminui a concentração de ômega 3. Para quem não sabe a diferença, ômega 3 é o que o nosso corpo precisa. É bom para a nossa saúde. O ômega 6, ele é inflamatório. A gente vê isso hoje em dia na carne de frango e nos ovos de galinhas presas, não que é proibido comer, tá, gente? Porque a quantidade que a gente come não chega a interferir. Mas uma coisa que interfere muito são os óleos vegetais, que são ricos em ômega 6, por isso que eles são inflamatórios. Fala, Neida. Eu ia dizer, quando você falou do açúcar, que antigamente as cáries nos dentes era sinônimo de riqueza. Exatamente. E a gordura abdominal também, tá? Quanto mais gordo a pessoa fosse, mais rico ele era. E tem uma tribo, eu não lembro se é nigeriana, que também os homens têm que ser barrigudo para mostrar status e para conseguir casar. Então eles fazem dieta de engorda, de verdade. São culturas, né? Mas essa história dos antepassados com o açúcar, os temperos, né? Que eram um sinônimo de riqueza. Aí eu ainda brinco que eu falo que houve tantas brigas por conta dos temperos e hoje a gente quer usar sazon. Faço isso não, apesar que eu nunca gostei, tá, gente? Eu Sazon. já usei sazon, já usei caldo quinó, mas era assim uma quantidade muito pouca, mas já cheguei a usar. E depois fui me acostumando a ficar sem, entendeu? Porque também não deixa de ser um vício esses temperos, né? E eu vou ver se eu vou achar uma postagem que eu vi, eu esqueci quem foi que postou, falando sobre alimentação, que as pessoas condenam, que falam mal da low carb, da cetogênica, falam um monte de coisa. Só que, se a gente for ver aí, o tempo atrás, a história, já tem mais de 100 anos que a cetogênica já estava sendo feita desde 1800 alguma coisa, junto com a low carb, e na década de 90, pela dessa determinação da OMS e tudo, foi que entrou essa nova pirâmide alimentar, que o açúcar ele fica no topo. Entendeu? Então, quer dizer, antes disso, se a gente for ver a história, as pessoas e tudo, todo mundo era magro. Era raro você ver um gordinho, era raríssimo, raríssimo. Você vê aquelas pessoas antigamente, tudo, né?
alinhadinho, aqueles ternos, aquelas calças, as mulheres com aquela saia, aqueles chapéus, aquelas coisas todas. Então, assim, e o açúcar, né, veio nessa classificatória aí, né, da década de 90 para cá. Então, a gente, se for estudar a história dentro disso e dentro da nossa alimentação, o que a gente hoje prega de estilo de vida, isso já tem há muitos e muitos anos. Eu vou achar depois para postar para vocês verem. Para Eu quem vi não conhece também. um pouco. Eu vi uma postagem, até estava mostrando a foto de pessoas de anos atrás na praia de biquíni, todas magras, e hoje todos gordinhos, gordos, obesos, gordinhos, uns mais, outros menos. E a gente acha normal isso. As pessoas acham E, normal. e o Aí eu, pior é isso tudo para a área infantil, né, Dani? A gente vê nossa, que as crianças, a obesidade na criança, você vê até que eu coloquei lá no grupo da pediatra, essa pediatra eu adoro, né? Ela é pediatra e pneumologista, ela é de Minas Gerais, então ela foca muito, muito nessa parte, né? Então, assim, hoje está uma coisa assim, e na verdade quem é culpado? Os pais, é porque é eles que compram, né? justamente. Então, é assim, então a gente vai encadeando, vai agora, já está vindo uma outra era, que vem da criança para ir para o adulto. Exatamente. Hoje em dia, na verdade, na história do mundo, nunca teve tanta criança com problemas metabólicos, como síndrome metabólica, diabetes, gordura abdominal, gordura no fígado, doenças psiquiátricas como depressão, autismo. Nunca teve tanto. Aí tem muita gente que ainda vem falar assim: ah, é porque não era divulgado, ah, é porque hoje em dia a gente sabe, porque tem estudos. Não, gente. Para pensar nos seus amiguinhos como era. Não, e não tinha nem esse excesso de açúcar, não tinha nada disso, não tinha, não tinha, Foi até não era assim. engraçado. Você falando disso de criança, eu quero até compartilhar isso com vocês, tá? Eu falo de açúcar na minha família há muito tempo. Quem está comigo há mais tempo sabe que eu perdi recentemente meu sogro e minha cunhada, e foi uma barra bem pesada. E eu sempre falava, ele era diabético, minha cunhada não tinha nada. Aí eu falava, e quando eu falava de açúcar, eles tiravam sarro da minha cara. O meu sogro, eu até consegui por uma época melhorar a alimentação dele, porque ele ficou com medo que ele ia fazer cirurgia da catarata. Aí eu falei que ele ia ficar cego, aí ele, opa, não posso ficar cego. Aí ele foi fazer a cirurgia, o destro dele que ficava acima de 500, eu consegui manter em 130. Só com alimentação, tá, gente? Ele parou até de tomar remédio nessa época. Só que depois ele viu que Explica a para cirurgia. elas o que é o destro, desculpa. O destro é aquela da gotinha do dedinho de sangue que mede quanto que tá de açúcar no organismo, que todo diabético acaba tendo que controlar, né? O normal entre a gente, quando a gente vai fazer, fica entre 70 a 100, tá? É quando a gente vai fazer o exame de glicose em jejum. O do meu sogro ficava acima de 500, então ele tinha que tomar remédio. Aí depois da cirurgia, ele viu que foi uma cirurgia muito simples. Aí ele desandou de novo. Aí ele fez a outra cirurgia e estava com a diabetes alta e fez assim mesmo. Aí ele ficou meio que sem enxergar da vista. Olha a diferença de uma vista para outra. Aí depois ele teve um machucado no pé e esse machucado rodou por 2 anos até levar uma amputação. E essa amputação levou a um trombo que foi para o pulmão dele. Ele teve uma parada e faleceu. A minha cunhada, gente, ela tinha 51 anos. Era minha irmãzona. Ela nunca teve nada, nada. Aí ela pegou Covid, no começo do Covid. Aí melhorou, tratou, ficou isolada lá, aquela história do começo do Covid que todo mundo sabe. Aí, de repente, começou a aparecer uns gânglios dela aqui no pescoço, na axila e na região da virilha. Aí ela batia na tecla que aquilo era a sequela do Covid. E eu falando para ela ir para o hospital, para ela procurar. Para resumir a história, ela foi procurar quando ela já não estava mais andando, não estava conseguindo mais comer. É, ficou internada para fazer um monte de exames, pegou Covid de novo dentro do hospital. Até que achou um médico lá que fizeram uma punção nesses gânglios que estavam aumentados. Era câncer. Era um câncer de linfonodos, super agressivo. Quando saiu o resultado, não deu 20 dias.
ela morreu. Ela não conseguiu começar a fazer o tratamento, 51 anos. Aí, e olha só a parte irônica da história. Eu estou nessa vida, tá indo para 9 anos. Então, tá indo para 9 anos que eles escutam eu falar sobre alimentação e sobre o açúcar. E eu, sempre a gente tinha mania de chegar lá, ou ela ou meu sogro faziam café. Nossa vida sempre foi sentar na mesa, tomando cafezinho e conversando. Não era pão, não era nada, não. Era só café mesmo. Aí, às vezes eu chegava, ela ainda estava trabalhando, meu sogro estava atendendo na lojinha dele e tal. Era câncer de linfonodos, dos gânglios que a gente tem no corpo. Aí, o meu tá travando? Tá travando a minha. Quando eu falo, Para Elaine? mim, Não? Às vezes é a sua internet, Jaci. Aí eu fazia o café para ela e eu sempre levava até a lojinha dela para ela tomar. Aí meu sogro uma vez viu eu colocando açúcar e eu coloquei tipo assim, uma colher de sobremesa de açúcar no café e era aquele açúcar demerara. O demerara você tem que mexer bastante para ele dissolver, por causa que ele é pedrinha, né? Aí ele falou assim, ele fez assim para mim: "Esse café é para Valquíria? Não, pode colocar mais uma colher de açúcar, ela não vai gostar." Aí eu fiz assim: "Não, mas é o demerara, eu vou mexer bastante até dissolver, depois eu dou para ela." Aí mexi, 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 mexi. Gente, já tava um mel aquele café. Aí eu levei para ela. Daqui a pouco ela volta para pegar mais açúcar. Aí ela foi, colocou mais uma colher de açúcar. Isso eu falei várias vezes, tá, gente? O que eu vou falar aqui. Aí eu olhava ela colocar mais uma colher de açúcar, me dava agonia. Eu falava assim: Valquíria do céu, o açúcar é o alimento do câncer. Sabe o que ela fazia? Ela já tinha, estava com 2 colheres de açúcar no café. Só para me zoar, ela pegava mais uma colher e colocava mais uma colher. E ela morreu do quê, gente? De câncer. Aí vem a parte mais interessante. Eu estou falando que eu estou há 9 anos falando sobre isso. Eu tenho uma sobrinha de 10 anos. Então, assim, ela praticamente aprendeu a falar comigo falando isso. E eu tenho outra sobrinha, que na verdade ela é filha da ex-esposa, da ex-mulher do meu marido, que eu considero como minha sobrinha, porque ela a gente considera como irmã, de verdade, que a gente se dá muito bem. E ela é fissurada em doce, e ela tem 5 anos. Aí eu sempre falando para ela, gente, diminui os doces dessas crianças, porque eles comem muito doce. Aí a minha cunhada, teve câncer de mama. 33 anos, gente, teve que tirar as 2 mamas. trinta e ai, três anos. Aí ela começou a estudar e começou a se interessar, porque ela escutou a vida inteira eu falando do açúcar sendo alimento do câncer. Ela mudou a vida dela. Só que o meu cunhado não mudou ela e teve ele. que entrar na mastectomia para poder fazer a mudança. Aí esse final de semana a gente estava lá no domingo, fui almoçar na casa da minha sogra. E ela estava lá. Eu juro para vocês, eu queria tanto lembrar como que começou esse papo e eu não consigo lembrar. Eu só lembro que ela falou alguma coisa para Júlia, que era o meu cunhado que comprava doce, que é a minha sobrinha, né, de 10 anos. Aí ela falou assim: "Ah, mas é ele que compra." Aí eu fiz para Júlia assim, eu olhei bem sério para ela, gente. E eles têm medo de mim, porque eles acham que eu sou brava. Eu não sou brava. Aí eu fiz assim para ela, eu falei: "A decisão é sua. Você tem o livre arbítrio de escolher o que você quer para sua vida." Eu falei assim, ó, aí eu contei uma história do açúcar, mas eu falei para ela assim, olha, o mais importante que você vai descobrir agora, não sou eu que vou falar, vai ser sua mãe. Eu virei, olha, gente, eu me arrepia. Eu virei para minha cunhada e falei assim para ela: "Ô Sandra, o açúcar, ele é o alimento preferido de qual doença?" E a Júlia viu tudo que a mãe passou, perdendo as 2 mamas, fazendo quimioterapia, radioterapia, agora está fazendo tratamento de hormônio para não voltar por 3 anos. Ela tem que entrar na menopausa. Imagina, uma pessoa de 39 anos entrando na menopausa por causa do câncer. Aí a minha cunhada virou para a Júlia e fez assim: é o açúcar que é o alimento do câncer. A Júlia foi para trás, assim, gente. Aí, isso foi domingo. Ontem, terça-feira, eu tava na casa da minha sogra de novo, porque eu tive que fazer umas coisas para São Paulo, eu acabei indo trabalhar lá. Aí ela, com conversa com meus sobrinhos, ela fez assim: aqui em casa não vai mais entrar doce, que eu não preciso mais comprar doce.
porque vocês, eu já quero cortar doce faz tempo mesmo, e a Sandra e a Aninha falaram que não é mais para comprar, porque não vai dar mais doce para as crianças. Gente, eu fiquei até emocionada com isso, de verdade. Se vai conseguir, eu não sei, porque eu sei que todo vício é difícil, entendeu? É isso que a gente traz para vocês. Por quê? Por que uma lista verde tão restritiva? Por que não liberar mais frutas? Por que não liberar o queijinho que eu fico chavecando, Elaine? Libera um queijo, Elaine. Libera um pote de kefir, Elaine. Um pote de Danone. A Elaine fica assim, não, 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 porque tudo tem a hora. Nós somos viciados num paladar mais adocicado e somos viciados na modernidade que nós temos hoje, na facilidade de você pegar um telefone e pedir uma comida, de você abrir a geladeira, abrir um pacote, a comida está pronta. E a gente tem que perder isso daqui. É isso que a gente traz para vocês e o por isso de tão restritiva ainda. E o por isso da importância da família estar junto. Indiferente de você estar de férias, indiferente de você estar viajando, indiferente de você ter correria o dia inteiro no trabalho. Porque a gente prega um estilo de vida e não uma dieta. Se fosse dieta, a gente pausaria nas férias, a gente pausaria quando tivesse com amigos socializando no barzinho. Vou dar outro exemplo do domingo, tá? Minha sogra fez pernil assado, soufflé de brócolis, arroz feitinho na hora, farofa feitinha na hora com farinha normal e saladas. Eu peguei. Eu peguei tudo, gente. Eu peguei o soufflé, peguei a carne, peguei uma colher de arroz, peguei uma colher de farofa, coloquei no prato, peguei minhas saladas, parará, e comecei a comer, 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 comer. Não aguento mais. O que que sobrou no meu prato? Arroz e farofa. Exatamente. E não é que eu falei, eu não vou comer. Não, eu coloquei no. Eu não jogo comida fora, não, gente. Eu coloco no prato, eu como. Mas não é mais meu hábito. Tava tão gostoso o restante da comida que eu deixei o arroz e a farofa por último, sem nem perceber. Quando eu vi, ela foi pro lixo. Porque isso é estilo de vida. Diga, Elaine. Eu vou lá. Eu vou dizer o porquê que eu fico nas restrições ainda. Tem 7 Às vezes minutos, as tá? Não, vou rapidinho. Às vezes as pessoas falam assim: ah, eu já fiz low carb, a low carb não funcionou comigo. Ou eu fiz uma cetogênica, não funcionou. Porque as pessoas erram na hora de fazer. Ou abusam das gorduras, abusam dos queijos, abusam dos iogurtes, que é pode ser até Oleaginosas. oleaginosas, as natas, que são os cremes de leite. Então, assim, se a gente não souber a quantidade ali para comer aquela coisinha pouca, porque senão vai tomar, vai beber aquilo tudo de uma vez e tudo, e o processo não vai ter efeito. Entendeu? Então, assim, eu não faço por mal, tá, meninas? Eu não faço por mal. Eu só quero que vocês aprendam que vocês possam comer. Porque não é nada, não é se você botar 2 colheres de sopa ou 3, um pedacinho de morango ou um kiwi e bota ali uma sementinha. Gente, aquilo fica muita quantidade. Você não precisa de 100 ml, você não precisa de 200 ml. Para quê? Entendeu? Então, assim, eu quero que vocês tenham resultados. É isso. Depois, quando chegar no nível que vocês querem atingir, aí sim a gente vai incluindo as outras coisas. E que já É isso. tornou um estilo de vida, né? Que a pessoa já consegue. Não é nem. Eu falo que é barganhar. A gente barganha com a comida. Qual é o meu objetivo desse momento? É que nem passou as festas juninas, eu engordei uns 2, 3 quilos. Engordei mesmo, gente. Eu comi um monte de besteira. Eu sou filha de Deus também. Só que ainda foi até que a Elaine falou. Na verdade, eu não engordei, gente. Eu tive um processo inflamatório. Eu inchei. Sabe por quê? Porque faz mais de uma semana que eu já acertei a alimentação, fiz biopendância sexta-feira, deu que eu estava pesando 69 quilos e uns quebrados. Ontem eu fui me pesar, eu já estava com 66. Você acha que eu perdi 3 quilos assim? Em 3 dias, Não. gente? Óbvio que não. Só que, como eu tirei os alimentos inflamatórios de novo, e era coisinha besta, tá, gente? Não era adoção, não. Era uma canjica, era coisinha besta, um milho,
uma sopa que fizeram com fubá, eu acabei comendo. Coisinha besta, não é que eu me abusei, não, mas eu inflamei. Então eu enchei. Para você ver como o corpo responde rápido. Esses dias no grupo, eu não vou lembrar quem fala, eu lembro muito das conversas, mas eu não lembro quem falou. Que comeu o feijão e ficou estufada. Que comeu, acho que foi repolho e ficou estufada. É o nosso corpo avisando. Entendeu? Que eu queria muito que isso acontecesse com a Neida quando ela comesse pão. Também, também. Você Não vai, sente? Concordo. nem se acontecer, ela vai dizer que não acontece. Mas eu estou seguindo, tentando seguir o que a Dani fala. Comer com Comer proteína. comer excepcionalmente e a proteína. Engraçado, gente, eu tenho que falar. Eu liguei esses dias para minha avó para dar os parabéns dos 99 anos, né? Aí minha avó falou da minha mãe, mas a sua mãe já está muito magra. Mas sua mãe, ó, ela come o pão escondido. Ela acha que eu não vejo. Oh, eu comecei a rir. Eu falei, mas avó, ela já está magrinha uma vez, outra. Não, minha filha, você não vê. Ela come escondido do pão, eu vejo. Olha, só E para vocês tem terem ideia, às vezes eu falo, aqui em casa eu não falo que é escondido, eu falo, amor, pulou no carrinho, a rosquinha, pulou no carrinho, eu não sei quem colocou aqui. Só que assim, Bom, eu fui no mercado dia 3. Hoje é dia 12. Tá lá fechado o pacote ainda. Eu não comi nenhum não, dia. se eu for estiver no mercado com meu marido, ele fala assim: você não vai levar, você não está de dieta? Eu vou dar um ódio, um ódio. Não, não pego. Se eu for comprar, eu tenho que comprar sem ele, porque ele não deixa levar. Tá Ele não certo deixa. ele, é justo. Não tá certo. Mas, Então, meninas, olha só. Só para quem aí está entrando, está começando, não é fácil o início, tá? Fiquem não é. firmes, se apoiem no grupo. Com o passar de uma semana, vocês vão se sentir mais saciadas, é normal. Por isso que eu deixei a primeira semana com as 3 refeições, não pulei, vai ter etapa de pular para a próxima semana, tá? Ainda vou enviar outro cardápio até segunda-feira, o terço já estou mandando o restante do cardápio, mas foquem na proteína, 70% do prato tem que ser proteína, não importa se ela vai entrar no café da manhã, ou no almoço ou na janta, todas as refeições têm que ter proteína. Então, foca para não dar fome. E o processo, ele é assim, gradativo mesmo. E quando vocês começarem a ver que já está tendo efeito, alguém falando que você está mais magro, que a roupa está começando a ficar mais soltinha para colocar, aí sim vocês vão ficar mais orgulhosa de continuar mais fervorosa ainda nesse processo que é para o resto da vida. e aqui nós Uma não coisa, disputamos, tá? Não é uma disputa de quem consegue mais jejum ou de quem consegue ficar, comer mais proteína, não, gente. Cada um tem o seu limite. E a gente respeita isso. Então não é vergonha falar que não conseguiu, ou que conseguiu, ou qualquer coisa. Não há disputa, tá? Fala, Neida. o que eu quero dizer para vocês, para as novas, é que na hora que bater aquela ansiedade do açúcar, que vai vir e vem muito forte mesmo, procura qualquer uma da gente, de vocês, porque a gente precisa, porque a gente parece mesmo que é aquela ansiedade que dá igual a pessoa que é drogado, que fica sem a droga, é igualzinho. Agora é difícil, mas a gente supera. Não parece não, viu, Neida? É mesmo, porque o Verdade. centro de recepção do prazer É o do mesmo. açúcar é o mesmo que o da cocaína, de qualquer droga. Por incrível que Eu pareça, é passei, o eu mesmo. passei por isso no meu processo, a Su sabe, eu passei por isso no processo. Eu entrei numa abstinência louca. Vocês têm noção. Antes da Dani me conhecer, eu era chata, porque eu estava toda hora. Tac, 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 tac. Gente, eu tinha vontade de matar essa menina. Eu falava pra Sueli, pelo amor de Deus, dá um jeito dessa menina. Eu não aguento essa menina falando tanta coisa. Quase matava ela. Aí agora me apaixonei. Mas é aquilo que eu falei, a gente tem que falar, a gente paga.
A gente tem que falar, a gente tem que dizer, a gente tem que ter o apoio, a gente não tem que ter vergonha. Todos nós estamos unidos para uma melhora de saúde, com isso vem um emagrecimento. Então, não podemos ter vergonha.